Vamos dar continuidade aqui, meninos. Ontem saiu a pesquisa IPEC, temos mais dados da pesquisa IPEC que não comentamos aqui, mas que são importantes. E tem a ver com isso tudo de que falávamos. Vamos lá, vai, Bob Ferreira. Por exemplo, Reinaldo, o dado da pesquisa espontânea, que é quando não se apresenta aquela lista com os nomes de todos os candidatos. O entrevistador chega e pergunta na lata para a pessoa: em quem você vai votar? Nesse caso, 40% disseram que votarão no ex-presidente Lula, eram 38% em setembro. 20% vão votar no presidente Bolsonaro, eram 21% em setembro. 2% disseram que vão votar em Ciro Gomes, número que se manteve em relação à última pesquisa. Os mesmos 2% votarão em Sérgio Moro, era 1% antes. João Dória marcou 1%, mesmo número de setembro. Brancos e nulos foram 13% e não sabem ou não opinaram 21%. Olha, presta atenção aqui, 40% de voto espontâneo é uma enormidade que vocês não ignoram. 40% de voto espontâneo, isto é, não apresenta o nome, dizem que você vai votar o cara de Lula. 40%. Né? E sim, Bolsonaro tem um número bastante expressivo, 20%. E aqui eu noto uma coisa importante, 20% Bolsonaro, quando vai para o estimulado ele faz 21 ou 22. É um grupo inelástico, mas muito convicto. É muito difícil emplacar a terceira via aqui, a não ser que você comece a recorrer a métodos heterodoxos. Se é que me entendem. Tem outros recortes da pesquisa estimulada, Vale Bene? Sim, de acordo com o IPEC, as intenções de voto no ex-presidente Lula são mais expressivas. Em alguns grupos, entre aqueles que residem no Nordeste, são 63% nessa parcela. Os que moram em cidades que fazem parte das periferias das capitais, são 55% entre os que ficam em torno das capitais, nos municípios ao redor das capitais. E os católicos, 54% votam em Lula. O voto em Lula cresce quanto menores são a renda familiar e a escolaridade dos entrevistados. Entre os que ganham acima de 5 salários, 32% dizem votar no ex-presidente, número que salta para 57% no grupo que recebe até 1 salário mínimo. Escolhem o nome do petista 40% das pessoas com nível superior, chegando a 55% entre aqueles apenas com ensino fundamental. Bolsonaro pontua melhor no norte e no centro-oeste, 29%, e no sul, 27%. Já Sérgio Moro tem o melhor desempenho pessoal na região sul, são 11% dos votos naquela região. Quando se diz, o Bolsonaro pontua melhor no centro-oeste, 29%, mas ele perde. O Lula ganha em todas as regiões do Brasil. Tá? E vocês veem que tem um voto aí bastante ligado à pobreza num momento de crise econômica no país. Olha como ele é lulista. Não, querido, eu só estou dizendo o seguinte, você quer ganhar do Lula? Vocês, terceira via, querem ganhar do Lula? Vai ter que mudar o discurso. E sem truque, né? Não pode tentar usar a polícia para isso. E o voto evangélico, hein? Tem muita gente, né, que acha que os evangélicos vão votar em massa no presidente Jair Bolsonaro. Os discursos do próprio Bolsonaro e de alguns pastores indicam isso. Mas a pesquisa IPEC mostra que a história não é bem essa, Reinaldo. O ex-presidente Lula aparece com 34% das intenções de voto entre os evangélicos. Bolsonaro tem 33%. Estão empatados tecnicamente, já que a margem de erro é de 2 pontos. Exatamente. Claro que entre os católicos é muito maior. Quando você compara católicos, 54% votam em Lula. Mas essa ideia de que os evangélicos, então, têm a mesma proporção que votam em Bolsonaro, não, isso é mentira, não é assim que funciona. Né? Essa ideia de que tem voto de cabresto, não. Do ponto de vista estritamente numérico, é até maior o número dos que votam em Lula. Ah, duvido. Bom, então vai ver, as pessoas mentiram para os pesquisadores, ou o IPEC está tentando tirar voto do Bolsonaro. Enfim, aí você pode imaginar o que você quiser. Agora, a ideia de que o voto evangélico é um rebanho, não é. Né? E tem um dado importante que todas as pesquisas têm apontado, que é a rejeição. Vai lá. E Bolsonaro lidera nesse quesito, bem à frente dos concorrentes. Dizem que não votariam no atual presidente 55%
dos entrevistados. Na sequência aparece Lula com 28% de rejeição, Dória tem 23%, Sérgio Moro 18%, Ciro rejeição de 15%, Cabo Daciolo 8%, Rodrigo Pacheco 7%. Com 6% de rejeição aparecem André Janones do Avante e Luiz Felipe Dávila do Novo. E com 5% de rejeição aparecem Alessandro Vieira, Leonardo Péricles e Simone Tebet. Bom, pode votar em mais de um. A rejeição do Bolsonaro é gigantesca. Os números de rejeição, cada instituto tem o seu critério, mas aqui fica muito claro que a rejeição do Bolsonaro é enorme. A do Lula, vis-a-vis, a intenção de voto é pequena, 28%. A do Moro ainda é menor, mas quando você compara com a intenção de voto, é muito maior proporcionalmente. É assim que tem que ser pensada a coisa. Né? Cabo Daciolo é rejeitado só por 8, é que ninguém nem rejeita, porque ninguém pensa em votar nele. E assim vai. Quanto menos conhecido também o candidato, a rejeição às vezes tende a ser menor. Né? Eu gosto da pesquisa Quaest nesse particular, porque ela fala assim, não conhece, teu não conhece, que é diferente da rejeição. Quando você simplesmente diz não votaria, você não vota em quem você não conhece. Né? Ou então nem considera. Né? Mas não tem rejeição. Não voto em quem eu não conheço, mas não tem rejeição. Agora, esse eu conheço e não voto. Bolsonaro vai com 55, é muita coisa. E a confiança no governo Bolsonaro, tá bem? Não. A gente mostrou ontem, né, Reinaldo, que os índices de avaliação e aprovação do governo também são péssimos, segundo o IPEC. Só para lembrar, 68% dos entrevistados desaprovam e 55% consideram a gestão ruim ou péssima. O IPEC também perguntou aos entrevistados se eles confiam no presidente Bolsonaro. Os números são esses. 70% disseram que não confiam no presidente, eram 61 em fevereiro, 68 em junho, 69 em setembro e 70 agora, veio crescendo. E 27 disseram que confiam em Bolsonaro, eram 36 em fevereiro, 30 em junho e 28 em setembro. É claro que a gente tem aí um grau de confiança que é absolutamente periclitante, né? Que corresponde também, quer dizer, é até mais grave do que a avaliação negativa que fazem do governo dele. Porque aí entram os dados pessoais, né? O estilo, né, do homem.